O tempo vai passando e o que nós percebemos é que as mulheres estão a cada dia se moldando ao padrão. Mas que padrão? O padrão deste mundo? O que é ser uma mulher de Deus? Uma mulher que agrada o coração de Deus? O que é ser uma mulher exemplar? Uma mulher que edifica sua casa, como a palavra diz. É aquela mulher que se enche de atividades, que dá conta da casa, que trabalha fora, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, que vai à igreja todos os domingos, que se veste adequadamente. Mas o que é realmente, como é realmente ser essa mulher de Deus? É o que eu te convido hoje a meditar comigo. Hoje eu quero que você saia desse vídeo consciente do que Deus quer realmente para a sua vida como mulher. Longe de toda hipocrisia religiosa. Você vai descobrir o que realmente agrada o coração de Deus. Fica comigo nos próximos minutos. Olá, meu nome é Luciana, bem-vindos ao meu canal. Espero que você goste. Aqui a gente medita um pouquinho na palavra de Deus, procurando sempre colocar ela em prática na nossa vida, de forma simples. E hoje nós vamos falar sobre a mulher. O que ser uma mulher de Deus, uma mulher que agrada a Deus. E eu quero te convidar a gente meditar em Provérbios 31, que fala um pouco sobre quem é essa mulher. Vamos dar uma olhadinha? Em Provérbios 31, versículo 10, a gente vê aqui: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe sua provisão. E assim vai continuando. Aí mais lá na frente, no versículo 28, diz assim: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Quando a gente lê esse capítulo de Provérbios 31, são tantas as coisas, né, que uma mulher precisa ser, que a gente pensa, não, eu não vou conseguir nunca ser esse tipo de mulher, é muito difícil para mim, eu sou cheia de falhas, sou cheia de erros e eu não consigo, não é para mim. Mas eu quero te mostrar aqui hoje que é sim para você, é sim para mim e para você. Primeiro, que quem vai nos capacitar a ser essa mulher é Deus, não somos nós. Não será por nossas próprias forças ou nosso próprio mérito. Por isso que tudo acontece naturalmente, quando a gente se coloca realmente na presença de Deus, a buscar em Deus. E nós, primeiro de tudo, Deus ele nos chama a conhecer quem nós somos nele. Qual é a nossa identidade? Você sabe qual é a sua identidade? Para que você foi criada? Para que você foi formada por Deus? Quais são os planos que Deus tem para a sua vida? Qual é o projeto que Deus tem? Ou você vive um dia após o outro, cheia de atividades, sem saber exatamente o que você quer, onde você está indo, onde você tem que chegar? Primeiro de tudo, a gente, ao se aproximar de Deus, Ele vai nos mostrando, nos moldando, nos orientando, direcionando em todas as coisas. Quando a gente se achega a Deus,
nós vamos nos encher do Espírito dele. Ele vai nos inundar do Espírito Santo. E à medida que nós vamos se enchendo do Espírito Santo, é que nós vamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória. E é uma coisa que não é de uma hora para outra. Por isso, a gente precisa estar diariamente na presença de Deus. Porque é Ele que vai fazer. É Ele que vai te fazer essa mulher de Deus. E aí o que a gente vê acontecendo muito nas igrejas? Mulheres que passam o dia todo na igreja, servindo a Deus, servem em todos os ministérios, passam 24 horas na igreja, quando saem servem aos pobres e tudo ela está servindo. Aquela mulher exemplar em todos os ministérios da igreja. Mas quando ela chega em casa, o que ela faz? Aquele caco de mulher, né? Não aguenta mais fazer nada. Não aguenta nem orar. Porque ela já serviu tanto a Deus. Então ela chega em casa, Deus, me desculpa, mas hoje eu já servi demais o Senhor, não tenho mais condições, estou exausta, já fiz a minha parte. Será que é isso que Deus quer para nós como mulheres? Aí chegam os filhos. Querem dar um beijo, um abraço. Aí você tem que ver as tarefas da criança, ver como é que ele tá, como é que foi o dia. Ele vai querer contar como é que foi na escola, né? Será que você vai ter ouvidos para ouvir? Será que você vai suportar aquela criança todo o tempo? Mãe, mãe, mãe. E aí chega o teu marido. Oi, amor, tudo bem? Ai, me serve um cafezinho, amor, tô tão cansado. Ou então me serve a janta, amor, tô tão cansado e tal. Aí você vai fazer como? Você vai responder como? Ô, amor, também tô cansada. Ou será que você vai dizer, você também tem pé e mão, vai lá e pega. Vai lá você e pega. Eu passei o dia na rua também como você. Aí quer dizer, na igreja, você é aquela mulher dócil, amável, que serve a todos. Aí chega em casa, você é grosseira, não tem tempo para ouvir os seus filhos, não tem tempo para estar com o seu marido, para servir o seu marido. Será que os papéis não estão trocados? Será que os valores não estão invertidos? Será que realmente você está servindo a Deus e sendo a mulher que você quer que Ele seja? Será que realmente o seu primeiro ministério é estar ali servindo na igreja 24 horas? Ou será que você primeiro tem que ser dentro de casa para depois você fazer? É isso que está acontecendo, minha gente. A gente está querendo muitas vezes mostrar o muito, mas a gente não é. A gente só quer mostrar o que a gente faz. Mas a gente não é realmente na nossa essência. E é por isso que o primeiro passo para ser uma mulher de Deus é você buscar a sua identidade em Deus. É você chegar juntinho dele todos os dias e colocar realmente ali de forma transparente quem realmente você é. Os seus podres, as coisas, as mazelas, as coisas ruins, sabe? Que todos nós temos, porque nós não somos perfeitos. E nós só vamos ser curados e transformados na presença dele. É na presença dele que ele vai nos fazer mulheres de Deus, mulheres dele, com a essência dele. Muitas mulheres ficam preocupadas como elas têm que se vestir como uma mulher de Deus. Como será que uma mulher de Deus se veste? Será que eu tenho que usar roupas longas e toda coberta? Sabe, a mulher de Deus, ela não se preocupa com isso. Sabe por quê? Porque é natural dela o se vestir adequadamente. Ela não consegue botar uma roupa onde apareça parte do seu corpo, onde mostre curvas do seu corpo para chamar a atenção de outros. Porque quando uma mulher ela se veste com alguma coisa aparecendo, é porque ela quer ser olhada, ela quer ser admirada, ela quer chamar atenção. Porque ela não tem aquele valor próprio dentro dela. E o valor que ela consegue é atraindo olhares para o corpo dela. Por isso que quando nós estamos na presença de Deus e quando nós buscamos ser
como Deus nos criou, com a essência que Ele nos criou, é natural para a gente o nosso vestir, o nosso andar, o nosso falar. É natural que a gente, aos poucos, a gente não vá falando palavrões, são a forma de se expressar, porque é Deus que vai fazendo de dentro para fora. Não é aquela coisa de você chegar, eu vou para a igreja, eu tenho que me arrumar assim. Ah, mas eu vou para o shopping, eu vou para a praia, eu vou para a academia, eu já posso botar uma roupa assim. Não. Naturalmente, você anda de forma adequada. Da forma como você... Sabe, eu vou dar um exemplo bem simplesinho que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás, eu me matriculei numa academia e tinha aquelas aulas de dança, sabe? Eu não sei se é ritmos ou se era axé music, eu não lembro o que era o tipo de música. Eu sei que eu fui com a intenção de dançar, porque eu gosto de dançar. E aí, à medida que começou com músicas dos anos 80 e tal, bem legal, e aí depois começou músicas de outros níveis, de agachar, de empinar o bumbum, de não sei o que, sabe? E naturalmente eu comecei a não conseguir fazer os gestos que o professor estava ali na frente fazendo e mandava todo mundo fazer. Até que chegou uma hora que eu saí da sala, eu não consegui mais continuar a dança. E na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo: não é para você dançar esse tipo de música. Na mesma hora, ele me tocou, me incomodou. Eu me senti incomodada com as músicas. Não porque é puritana, porque é santinha. Não. É porque nós somos, naturalmente, quando nós nos colocamos de forma transparente na presença de Deus, Ele vai nos inundando em que nós não conseguimos ficar em certos ambientes. Nós não conseguimos viver da mesma forma que nós vivíamos. Talvez antes até eu tivesse dançado esse tipo de música, mas naquele momento eu não consegui, sabe? E é por isso que quando a gente se coloca na presença de Deus, a luz vai entrando e as trevas vão saindo. À medida que as trevas saem, a gente é preenchido por essa luz. E assim a gente vai sendo transformado em uma verdadeira mulher de Deus. Não é uma coisa forçada, né? Nós nos obrigamos, no princípio, a estar na presença de Deus, muitas vezes até sem vontade no começo, mas a gente se obriga para poder, porque a gente sabe que a gente precisa dele, a gente precisa dessa luz, a gente precisa estar cheia dele para poder aos poucos ele nos transformando, né? E é dessa forma que a gente tem que pensar. A gente não precisa se preocupar com muita coisa para ser uma mulher de Deus, mas estar na presença dele. E aí ele vai nos mostrar qual é a nossa verdadeira identidade. Nós vamos estar firmados nessa identidade que Cristo tem para a nossa vida, no propósito para o qual ele nos criou. E vamos passar a ser mulheres seguras dessa identidade. E a partir daí, Deus vai nos conduzindo passo a passo na mulher que Ele quer que nós sejamos, e para cumprir o propósito ao qual Ele nos criou, Ele nos chamou. E só na presença dEle nós vamos conseguir isso. Não adianta você querer ser hipócrita e passar para as pessoas uma imagem que não é real, que não é você. Você não vai estar sendo essa mulher que agrada o coração de Deus. Não adianta a gente querer estar enfurnado dentro da igreja e não se deixar ser transformado por Deus. Porque na igreja nós vamos nos alimentar da palavra, mas o maior objetivo de nós estarmos ali no culto, nos domingos, é nós estarmos servindo a Deus. Então nós nos enchemos em casa, nós somos transformados por Deus na nossa comunhão com Ele, no secreto, para poder ali a gente chegar e se derramar para outras pessoas. À medida em que nós vamos se colocando na presença de Deus, nós também vamos nos afastando de tudo aquilo que nos faz mal.
que nos causa dor, que nos causa dano em qualquer área da nossa vida. Então, uma mulher de Deus, acima de tudo, ela se afasta primeiramente de tudo que lhe faz mal. Infelizmente, nós estamos aí com uma onda de vídeos de pessoas comentando sobre relações tóxicas, né, relacionamentos tóxicos, muitas mulheres que estão aprisionadas nesse tipo de relação. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu comentei aqui, que eu coloquei aqui falando sobre relacionamentos tóxicos, e eu te convido a poder depois dar uma olhadinha no vídeo que você vai gostar. Eu conto um pouquinho da minha história, também vivi isso na minha vida, e é libertador quando você consegue se desvincular disso, mas não é fácil. Não é fácil, mas com Deus é possível. Sozinha, muitas mulheres se desesperam, entram em real desespero, porque colocam toda aquela dependência emocional numa pessoa. E é em Deus que nós temos que colocar nossa dependência, e não nos homens. E assim nós vamos conseguindo, não sozinhas. E eu queria finalizar colocando para você que uma mulher de Deus, ela se ama, se cuida e se valoriza. Acima de todas as coisas, ela deve se amar. Então, não importa a situação que você está vivendo, você precisa se amar. Acima de tudo. E esse se amar envolve muitas coisas, inclusive se afastar de pessoas que estão lhe causando mal, de situações que estão lhe causando mal. Muitas vezes locais, muitas vezes grupos de conversas, amizades. Tudo que lhe faz mal, você precisa se afastar. Entenda que nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que você já sabe. O nosso corpo também foi criado por Deus. O nosso corpo também deve ser cuidado, honrado e amado. E como é que a gente faz isso como uma mulher de Deus? Existem várias formas de cuidar do corpo. Muitas pessoas acham que, por exemplo, você cuidar do seu físico, de ir para uma academia, você está sendo vaidoso demais, vaidosa demais, né? E não é isso que a Bíblia pede. Gente, não, tá tudo errado. Hoje em dia, a gente vive num mundo que é muito diferente do passado, que não precisava de ter aparelhos para a pessoa estar se exercitando, porque as pessoas caminhavam mais, não tinha toda, né, esse mundo que a gente vive aí, com facilidades em tudo que a gente vai fazer. E a gente precisa, sim, de uma academia, a gente precisa, sim, de estar tendo, de várias formas, sendo incentivadas a poder se exercitar. Porque o nosso corpo precisa se exercitar para ter saúde e vida. E sabe, quando a gente fala assim quando eu mesmo falo em questão de cuidar do corpo, eu estou me incluindo nisso. Eu sempre tive dificuldade com academia, com, sabe, essa parte de cuidar de alimentação. Eu também estou no processo. É uma coisa que a gente precisa estar lutando com isso diariamente. Por que que a nossa alma e o nosso espírito é mais importante do que o corpo? Não. Nós fazemos parte dos três. Espírito, alma e corpo. E Deus quer que nós cuidemos dos três da mesma forma. Você não é só espírito, você não é só alma e você não é só corpo. Tem uma historinha que eu quero contar rapidinho para vocês. Não sei se você já ouviu falar na Joyce Meyer, né, uma grande pregadora aí no mundo inteiro. E a Joyce Meyer, ela conta uma vez no testemunho dela que no auge do ministério dela, ela estava com câncer nos seios. E aí ela conta que ela ficou indignada, né? Chegou para Deus indignada e falando, né? Por quê? Não estava fazendo isso, né? No ministério. E aí
aparece um câncer, e aí Deus chegou de forma bem dócil, como Deus sempre chega pra gente, né? E falou pra ela: Joyce, por que você acha que você não se exercita, você não tem tempo para descansar, você não se alimenta direito, você come muito açúcar? E aí foi falando, né, as coisas. E por que você acha que eu devo excluir a lei da semeadura? Bufo. Que palavra, né, gente? Lei da semeadura. O que nós estamos semeando na nossa vida? O que nós semearmos, nós vamos colher. O que nós comemos, nós vamos semear lá na frente. Se nós estamos nos alimentando mal, a tendência de nós termos algum problema de saúde é grande. O nosso corpo, ele é uma máquina e ele precisa ser cuidado. Se nós não estamos dormindo o suficiente, um dia o nosso corpo vai parar, não vai aguentar. Nós vamos acabar adoecendo. É a lei da semeadura, o que a gente planta, a gente colhe. Isso é algo que nós não temos como fugir da palavra de Deus, que fala isso em vários pontos. A lei da semeadura. Então não esqueça. Não se preocupe com muitas coisas, não se preocupe com muitas regras religiosas. Se preocupe em buscar a Deus, em se firmar na presença dEle, em deixar que Ele vá te transformando na mulher que Ele quer que você seja. E seja transparente e se deixe ser transformada. Vá dando o seu passo. Tudo que Deus falar com você em oração, dê o seu passo e haja. Se Deus te mostrar que naquele ponto você precisa melhorar nisso, peça a graça de Deus, peça a direção do Espírito Santo e vá se movendo. Se haja em amor. Lembre-se que o seu primeiro ministério como mulher de Deus é a sua casa, é a sua família. Ah, mas eu não tenho minha casa e minha família, eu não tenho mais ninguém. Quem está perto de você? Quem está mais próximo a você? Quem Deus tem colocado no seu caminho hoje para você amar, para você cuidar? Sabe, a gente se preocupa com tantas coisas, mas Deus, Ele tem algo tão simples, Ele é tão simples. Deus não quer muito de nós. Quando a gente lê a palavra, não é que tenha um monte de regras para ser seguida, é que naturalmente a gente vai sendo. Naturalmente a gente vai sendo transformado e a gente vai sendo essa mulher de Deus. Não é algo que está escrito ali com um monte de regras a ser seguidas. Se você fizer de fora para dentro, se você se vestir de fora para dentro como uma obrigação, você tentar ser mansa como obrigação, você tentar, sabe, não falar palavrão porque não pode falar, ou não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vai ser difícil, porque você não foi transformada de dentro para fora, entende? Se você se deixar ser transformada, isso vai ser tão autêntico, você vai estar tão fortalecida nessa identidade de quem você é, de quem Deus te criou para ser, que nada vai te abalar, nada vai te mudar. As lutas vão sempre vir, mas você sabe quem você é. Você vai perceber de forma natural o que é aquilo que está chegando que não é bom para você. E aí você já desvia. Você não vai viver de sentimentos, de emoções, mas você vai aprender a andar na razão, a ouvir a voz de Deus e ser direcionada da forma correta. Eu espero que esse vídeo realmente tenha sido edificante para a sua vida. Se você tiver alguma dúvida, alguma colocação, eu vou ficar muito feliz em ouvir aqui nos comentários. Escreve aqui para mim o que você achou desse vídeo, o que você acha que poderia
mais ser colocado como uma mulher de Deus. Me conta se você tem sido essa mulher de Deus, se você tem lutado por isso, se você tem alcançado. E não saia desse vídeo sem deixar sua curtida, se você realmente gostou. É muito importante para a gente fazer com que essas mensagens cheguem ao coração de mais pessoas. Compartilhe com muitas outras mulheres. E continua me seguindo aqui no canal, que eu tenho muito mais mensagens que eu vou estar colocando aqui para vocês, para a gente estar meditando juntas na palavra de Deus e realmente vivendo de forma prática, não de forma religiosa, mas vivendo com simplicidade nesse Deus que só nos ama e nos quer ver feliz. Deus abençoe sua vida.